Muito bem, estamos aqui no consultório do Dr. Edio Krieger Peno. Ele é médico pediatra e atende em Não Me Toque e na região. Ele vai falar conosco a respeito do caso de meningite que ocorreu em Não Me Toque com o óbito de uma criança de 6 anos. E nós vamos conversar com o Dr. Edio, iniciando essa conversa, pedindo assim, qual é a situação hoje dessa doença e como é que ela chegou a afetar uma criança daqui. Boa tarde a todos. Realmente se confirmou, né? Nós tivemos um caso de meningoencefalite de uma criança da nossa comunidade. Né? Essa criança adentrou ao hospital pelo serviço do plantão, foi atendido por mim e se confirmou o diagnóstico, né, de meningoencefalite, e essa criança teve um desfecho, evoluiu rapidamente, por uma forma grave da doença, acabou sendo encaminhada para a CTI pediátrica do Hospital São Vicente de Paulo, onde lamentavelmente veio a falecer, né. Em relação à preocupação dos pais, e não é só dos pais, é da comunidade em geral e dos profissionais da área de saúde também, realmente, né, sempre existiu e existe a possibilidade, né, de se adquirir, né, ou se contrair as doenças infecciosas na comunidade, né? Mas eu não vejo assim de forma alarmante, tá? Porque o número de casos na nossa região é pequeno, não existe uma epidemia, né? E trata-se assim, de um caso isolado que merece todo o respeito e cuidado, né? E investigação, mas eu acho que os pais, tomando os cuidados necessários, procurando assim a rede pública de vacinação para realizar todas as vacinas que existem hoje no mercado, né? De forma pública e de forma privada, já vai dar uma proteção muito boa para as crianças, né? Lógico que a gente não tem vacinas para todo tipo de meningite, mas para as mais prevalentes se encontra vacinação no mercado. Existe na rede pública e também no mercado privado. Existe na rede pública, não todas, né? Mas existe no mercado privado algumas complementares. Então a recomendação da pediatria é sempre assim. Lógico que isso onera, né? Tem um custo para fazer na privada, então assim, pelo menos todas as vacinas da rede pública, os pais devem procurar e devem estar com a carteirinha de vacinação completa. Aqueles que possuem condições de poder complementar o calendário oficial na rede privada, ótimo, é o que todo pediatra deseja e quer para o seu paciente. O risco dessa meningite, ele é sempre fatal ou ele tem outras intercorrências? Não, existem vários tipos de meningite, tá? Sendo a mais prevalente a meningite viral. Viral, bacteriana, tuberculosa, tá? Eosinofílica. Então, existem vários tipos de meningite. A mais prevalente no nosso meio é a viral e é que tem um prognóstico melhor. No entanto, assim, existem complicações que dependem da criança ou do adulto que pegou essa meningite, do quadro imunológico dela, né, e da gravidade do vírus ou da bactéria que pegou, que pode tornar essa doença potencialmente fatal, né. Existe assim, um estudo feito em que nos diz assim, que mais ou menos 20% das crianças e adultos que tiveram meningite na forma bacteriana vão ter algum tipo de sequela no pós-doença, né? Mas a meningite viral? A meningite viral normalmente é de um prognóstico bom, né? É a menos agressiva, tá? Desde que não se tenha complicações. Como é que ocorre o contato com esse vírus? O vírus, como todo agente viral, assim, o contágio se dá, na grande maioria das vezes, pelo ar. Gotículas de saliva, respiração, espirros, a mão contaminada, como o vírus da gripe, né? E nesse caso, os casos que já tem Não Me Toque, um veio a óbito, mas tem familiares que não apresentam nenhum sintoma.
como eu comentei antes, assim, ó, Elaine, o que acontece, assim, ó, o estado imunológico de cada pessoa nos defende dos agentes agressores. Então, eu peguei uma pessoa que está imunocomprometida, ela vai estar mais suscetível a adquirir uma meningite, tá? Uma pneumonia, tá? Uma gastroenterite, do que aquela pessoa que está bem alimentada, com estado imunológico imunocompetente, né? O organismo mesmo se defende. Então, além dos cuidados de higiene, né? De vacinação, de alimentação, ainda tem um fator, né? Imunológico de cada um que vai nos dar a defesa ou não. Tá, doutor Edio, quais são os principais sintomas para detectar, para procurar ajuda médica? Tá. A meningite funciona assim, ó, não existe um sinal pactognomônico, um sinal, né, teve aquele sinal de estar com meningite, não existe, tá? Por quê? Porque de acordo com a idade existe a manifestação da doença. Tratamentos prévios também influenciam no exame físico, tá? Outra coisa assim, o uso de medicação. O que ocorre na comunidade? Assim, ó? Existem vários centros de atendimento numa cidade. O posto de saúde, o consultório médico, o hospital. Então uma criança é atendida num lugar, naquela hora não apresentava sinal nenhum, ou apresentava uma hiperemia de orofaringe, o colega tratou por uma amidalite, já tomou antibiótico. Essa criança vai demonstrar uns sinais diferentes ao exame físico, né? Não existe aquela história assim, eu tenho dor de cabeça, eu tenho rigidez de nuca, eu tenho cefaleia, eu tive febre, eu tenho meningite. Não é assim. Nós podemos ter sintomas variados, né? De acordo com a idade também do paciente. Os bebês menores de 1 ano, vão ter choro incoercível, choro que não para de chorar, inquietação, irritabilidade, fontanela abaulada, estado toxêmico, a criança está doentinha, a gente olha para a criança, é uma criança abatida, que não mama, desidratada, né? Toda rígida. O paciente maior, vão vir os sinais mais clássicos, ali aquilo que a gente comentou antes, dor de cabeça, vômito, fotofobia, não quer ficar na luz, né? Náuseas, febre alta, de início súbito. São sintomas que nos levam a pensar em meningite. Muito bem, então a principal orientação é procurar manter a carteira de vacinação em dia, que já é uma grande prevenção. A carteira de vacinação em dia é a nossa principal arma para nos defender das doenças que a gente tem aí, né? E dentre elas a meningite, que é muito grave. Graças a Deus ela não é tão frequente, tá? Mas quando ela ocorre, ela é sempre preocupante, deixa uma sequela, né? Pode levar a óbito, como lamentavelmente a gente teve esta menina aí, né? Na nossa comunidade. Então eu venho a fazer assim, um pedido em especial aos pais, né? Que procurem o posto de saúde e regularizem, né, a carteirinha de vacinação, coloquem em dia as vacinas dos seus filhos, né? Não só as crianças, os adultos também podem se prevenir, tá? Aquela pessoa assim, ó, que não pegou a vacina na sua época de criança, pode solicitar e pode procurar a rede privada e pode fazer essa vacina também, uma forma de se prevenir, né? Mas importante para a prevenção, além do cuidado que todo pai e mãe deve ter com alimentação, com roupa adequada, com higiene, né, é procurar manter a carteirinha de vacinação em dia.